Oi, gente, Shalom. No livro de 1 Reis, capítulo 13, nos conta uma história que é, no mínimo, esquisita, estranha. Uma história de dois profetas, um profeta novo e um profeta velho. Na verdade, eu tenho um desejo forte de gravar uma série para aqueles que acompanham o canal, de todo o pano de fundo que acompanha a história desses profetas, os reis por trás dessa história, o rei Roboão e o rei Jeroboão. Talvez um pouco disso eu fale nesta palavra que já foi trazida em uma de nossas lives do Graça Radical. Mas vale a pena você acompanhar essa história, vale a pena trazer uma reflexão para a sua vida, para a minha vida, dos fatos que acontecem aqui, que se tornam lições para nossas vidas, para o longo de nossas vidas. Crises, conflitos e sentimentos que podem nos destruir. Se eu olhasse essa história com um olhar mais delicado, eu colocaria esse título, um olhar apurado das situações aqui. Crises, sentimentos e conflitos que podem nos destruir. Bom, essa história, se eu puder falar um pouco do pano de fundo, acompanha um rei que a Bíblia intitula o rei que fez pecar Israel. Salomão havia imposto um jugo bem pesado sobre a nação, que até então não havia se dividido após o reinado de seu pai Davi, para construções dos grandes templos e todas as obras que ele fez. Ele punha um serviço severo para o povo, impostos, e por causa disso, mais tarde, a nação se divide. Parte da nação acompanha Jeroboão e outra parte acompanha seu filho Roboão. Então, daí a divisão das tribos que é profetizada, as 10 tribos sendo tribos do norte e as 2 tribos com Judá e Efraim, Judá e Benjamim sendo a tribo do sul. E daí segue essa história porque enquanto Salomão era vivo, Jeroboão, o rei do pano de fundo dessa história, ele é exilado, vamos colocar assim, no Egito, e ele aguarda a morte de Salomão, e após a morte de Salomão ele volta, e aí há a divisão dos reinos. Bom, aqui há algo muito interessante, porque o povo acompanha então Jeroboão, as 10 tribos, porque ele impunha um jugo menos pesado para o povo, né? Enquanto Roboão segue ainda os caminhos do seu pai, Salomão, impondo ainda trabalhos pesados e impostos e por aí vai. Mas Judá e Benjamim continuam fiel à casa de Davi. Bom, e Jeroboão então se fortifica, ele cresce, prospera. Isso é muito interessante. Aqui a gente já extrai algumas lições. Jeroboão, ele começa a prosperar com as 10 tribos. Porém, ainda que ele tenha sido um rei, entre aspas, escolhido por Deus através do profeta, se eu não me engano, Aías, nós notamos algo aqui bem peculiar, porque ele tinha muito medo de perder os seus súditos do seu reinado. Então, de forma que ele impedia que qualquer uma daquelas pessoas fossem até Judá, fosse até Jerusalém,
para adorar o Senhor. E aí eu já encontro uma lição para os dias de hoje. Grandes líderes que, por medo de perder os seus súditos, a outro aquário, a outro líder, a outro templo, impedem que pessoas visitem até mesmo outras igrejas. Eu passei por isso, queridos. Eu passei por isso na pele, por isso que eu estou falando que a Bíblia exemplifica tudo. Ela mostra esses déspotas, perfeitamente em suas páginas. Líderes que proíbem seus membros de fazerem inúmeras coisas, de abençoarem vidas das pessoas financeiramente, porque aquela oferta tem que ser deixada naquele templo. E às vezes tem uma pessoa ali passando necessidade, mas ele não tem o cartão de membro daquela igreja, então ele não vai receber essa ajuda é colocada lá. Líderes que proíbem que, vamos supor, até mesmo um pastor pregue em outra denominação que não seja a mesma convenção, porque não faz parte e não pode. Aqui nós temos uma grande lição na vida de Jeroboão, porque ele faz isso, ele impede que seu povo vá para Jerusalém, onde era o templo, para adorar a Adonai e adorar o Senhor, e ele começa então a fazer lugares cultuais. Porém, em vez de ele erigir altares a Deus, ele começa a se prostituir. Ele então faz altares, por exemplo, a bezerros de ouro, e diz: esses foram os vossos deuses que vos tiraram da terra do Egito. E ele levanta estrategicamente, ele tem uma estratégia de levantar altares ao norte e ao sul. Sendo assim, qualquer súdito desse reino tinha onde adorar, porém de forma alguma iria até Jerusalém adorar ao Deus eterno. E assim ele se prostitui e prostitui todo o povo, toda aquela nação se prostitui com ele. É uma grande lição para os dias de hoje, onde nós encontramos no cenário cristão e até mesmo, como nós estamos trazendo para esse contexto, nós encontramos no cenário do cristianismo esses tipos de déspotas, mas não é uma, como vou dizer, exclusividade do cristianismo. A gente vê isso em todos os segmentos, né? E aí a gente já tem uma grande lição, mas apenas eu frisei isso porque eu acho importante trazer para os dias de hoje, e talvez você esteja vivendo nessa configuração, da onde Deus apenas quer abrir seus olhos a esse jugo desigual, a essa opressão causada por alguns Jeroboões que existem por aí, e são muitos. Bom, com esse pano de fundo, a gente começa a entender a história que agora eu vou ler, a história do profeta novo e o profeta velho. Como o tema dessa mensagem são conflitos e crises e sentimentos que podem nos destruir, a gente vê aqui que Jeroboão ele foi contaminado por sentimentos, por crises, ambições, que com certeza o destruiu, porque ele tinha tudo para ter um reinado com o qual o Senhor designou, porque Deus o escolheu. Todavia, ele preferiu seguir caminhos de prevaricações, de prostituições cultuais, e não conseguiu ter a confiança no Senhor. Se Deus o estabeleceu sobre aquele propósito, sobre aquele reino, não precisaria temer, não precisaria usar de artifícios para manter aquele reino, ok? Então aqui a gente já entende essa mensagem: crises, conflitos e sentimentos que podem nos destruir. Bom, capítulo 13, versículo 1 diz: eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio de Judá a Betel,
estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. Ok? Lembrando que esse incenso era os bezerros de ouro que ele edificara nos lugares altos, um em Betel e outro em Dan, estrategicamente. Isso que esses déspotas fazem, usam de estratégias para segurar o seu rebanho. Então ali ele está junto ao altar com sacerdotes que não eram levitas, estabelecem também líderes segundo o seu bel prazer, segundo sua vontade, segundo lhe convém, aqueles que estão debaixo de sua obediência total, cega, né, e inquestionável. Ele estabelece sacerdotes cultuais para estabelecer um culto ao Senhor, para dar culto ao Senhor, que no caso deles, a gente sabe que era os deuses pagãos. Bom, segue. E ele clamou contra o altar, o homem de Deus, ok? E ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre si os sacerdotes dos altos, que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão os ossos dos homens, ok? Esse profeta vem de Judá até Betel, aonde estando Jeroboão, e junto ao altar ele declara essa profecia, e Jeroboão está ali. E naquele mesmo dia deu um sinal dizendo: este homem de Deus, ele profetiza sobre Josias, né, que cerca de 350 anos depois, se eu não me engano, exatamente essa faixa, você pode ler as páginas das Escrituras, cumpre-se essa profecia que o homem de Deus está profetizando, esse jovem homem de Deus, Zacarias 13, ali vocês vão ver isso. E naquele mesmo dia deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se quebrará e a cinza que sobre ele está se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus que tinha chamado, eu estou em 1 Reis capítulo 13, que tinha chamado contra o altar de Betel, estendeu sua mão sobre o altar e disse: prendei-o! Mas a mão que tinha estendido contra ele secou, de modo que não podia trazê-la a si. E o altar se rompeu, e se derramou a cinza do altar conforme sinal que o jovem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: peço-te que rogues a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão seja restituída. E o jovem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se recuperou e se tornou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo, vem à minha casa e comerás, e eu te darei um presente. Note isso. Mas o homem de Deus disse ao rei: se me desses a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me está ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, e nem voltes pelo caminho que fores. E foi, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Notem que esse jovem cumpriu claramente a ordem que o Senhor havia lhe ordenado. Deus o tinha dito: vá até Betel, profetiza contra Jeroboão, contra Israel, contra as 10 tribos, e o que ocorrerá? Todavia tu não comerás pão, não terá comunhão, certo? Isso aqui é um grande exemplo. Não comerás pão, e nem beberás água, e não voltarás pelo caminho pelo qual fostes. E olha o que acontece agora, versículo 11, morava também em Betel um profeta velho, um ancião, o qual vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus
lhe havia feito naquele dia em Betel. Contaram-lhe também a seu pai as palavras que tinha falado ao rei, certo? Em Betel morava um profeta velho, um ancião, e seus filhos contaram o que esse profeta novo fez, esse jovem fez, a ousadia que aquele jovem fez, os sinais que o Deus Todo-Poderoso operou por aquele profeta jovem. Então, este ancião, o seu pai, lhe disse: por que caminho foi? E os seus filhos lhe mostraram um caminho por onde havia retornado o homem de Deus, que tinha vindo ajudar. E ele disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E eles lhe albardaram um jumento e subiu nele. E, indo após o homem de Deus, achou-o assentado debaixo de um carvalho. E lhe disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele lhe disse: sou eu. E disse-lhe então: vem comigo à minha casa e coma pão. Mas o homem de Deus lhe respondeu: não poderei voltar contigo, nem irei contigo, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque a palavra de Deus me foi dita: não comas pão, nem bebas água ali, e nem voltes pelo caminho por onde fores. E o outro lhe disse: eu também sou profeta, o profeta velho, como tu, e um anjo me falou. Olha a mentira desse profeta velho. Quais sentimentos dominaram este profeta velho? Quais sentimentos o contaminaram? Que crises ele sofreu? Que conflitos para que ele, um profeta de Deus, ancião, se permitisse mentir e dissuadir esse profeta jovem, que, notem, que por sua resposta queria muito estar naquele lugar e ser visto, ser notado como aquele jovem que operou grandes milagres. Estão compreendendo aqui as crises, as ambiguidades da vida, o que acontece com qualquer um de nós. Essa palavra não é endereçada a um povo específico, é para qualquer ser humano que passa por crises, conflitos, sentimentos da ambiguidade do seu ser. Então, repetindo, e o outro lhe disse: eu também sou profeta, e como tu, um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. Então voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Note, o profeta jovem que havia ouvido a ordenança de Deus é dissuadido por este profeta velho. Na verdade, a sua fraqueza acontece por causa dos seus sentimentos, a necessidade que ele tinha de ser visto, de ser reconhecido. Porque o que Deus disse entre linhas para esse profeta novo é que tu farás tudo isso, mas eu não permitirei que ninguém te reconheças. Compreende? Você não terás exaltação. Você não terá glória. A glória será de Deus. Deus estava tratando desse profeta novo, que tinha no seu ser o desejo, a ambição de ser visto, de ser reconhecido como um grande homem de Deus. E isso não é para qualquer um, queridos. Existem pessoas que Deus escolhe para ficar no oculto, para não ser reconhecido, para não ser visto. Isso não quer dizer que pelas mãos dessas pessoas Deus não pode operar grandes milagres. Na verdade, eu, Peterson, reconheço que é exatamente pelas mãos dessas pessoas que Deus opera os maiores milagres e ninguém fica sabendo e nem reconhece. A Escritura é cheia desses personagens sem nomes, sem fama, sem endereços. A gente vê alguns na Escritura. Isso é tão lindo, é tão bonito, porque exemplifica exatamente a pura e imaculada Igreja de Jesus. Sem nome, sem endereço,
mas que sempre está ali fazendo a vontade de Deus, para o desígnio que Ele estabeleceu. Lembram daquela jovem que estava como escrava, serviçal, na casa de Naamã. Foi através desta jovem que Naamã vai procurar Eliseu. Se a gente pregar no Novo Testamento, por exemplo, aqueles homens que descem o paralítico, qual é o nome desses homens? Olha, duro é esse ministério. Duro é vencer esse sentimento do desejo de ser reconhecido, da alimentação do eu, dos aplausos, da exposição. Duro é esse sentimento. Aqui nós temos dois personagens passando por crises. Sentimentos que podem facilmente destruir todo o propósito de Deus na nossa vida. Primeiro, pegamos a figura de Jeroboão. E agora, dois profetas. E a Bíblia faz questão de dizer o profeta novo e o profeta velho, dizendo nitidamente, de forma arquétipa ou arquetípica, que é para qualquer idade. Esses sentimentos destroem pessoas em qualquer idade. Duro é esse ministério. Muitos começam a erigir altares, começam a se prostituir, altares a deuses pagãos, começam a ter artifícios, porque ainda chegam a dizer que está fazendo para Deus. Mas vamos seguir na nossa lição. Creio que essa mensagem ficará longa, mas se você está ouvindo, você pode pausar, depois continuar assistindo. Não perca essa mensagem, que essa é só a introdução, é só a leitura ainda. Onde paramos? Versículo 18 de 1 Reis capítulo 13. E o outro lhes disse: eu também sou profeta, e como tu, um anjo, me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, esse profeta velho mentiu. Então voltou com ele o profeta novo, comeu pão em sua casa e bebeu água. E aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha voltado. Olha que coisa, eu disse que essa história é no mínimo estranha, esquisita, anormal. Note que esse profeta que havia mentido para o jovem, dissuadindo, desde o início ele tinha o desejo de extrair algo deste jovem, querer saber quem é ele, porque Deus usou esse moço, esse jovem, esse rapazinho aí. Se eu sou o líder desta casa, se eu sou o profeta daqui, por que Deus usou ele? Por que Deus não me usou? Quero saber o que ele tem. Desde o início havia um sentimento destrutíveis ali. E aí a gente começa a analisar e trazer para nossas vidas as pessoas que podem revelar o maior sentimento de admiração por nós, podem ser aquelas que também tenham os piores sentimentos para nossas vidas, que podem desejar o pior mal para nós, que na verdade possam querer a nossa destruição. E aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho. Aí agora a gente tem outra coisa esquisita. O camarada que desde o início está completamente fora da vontade de Deus, Deus o usa. Contrapõe a todo senso de teologia que os expositores fazem. Me perdoem, né? Porque não, tem que estar na vontade de Deus. Mas que esse homem estava na vontade de Deus, e Deus o usou agora para entregar uma mensagem para esse jovem. Queridos, Deus fala para qualquer um, não é exclusividade. Deus usou uma mula, ele pode usar qualquer um, porque Deus não está limitado a termômetro espiritual para falar quando Ele quer falar. Não significa que falará continuamente, mas quando Ele quer falar, Ele usa qualquer um. E
qualquer coisa para que sua voz seja ouvida. Vamos seguir. E aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde ao mandado do Senhor, e o mandamento que o Senhor teu Deus te tinha prescrito, tu não guardaste, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar onde o Senhor te havia dito: não entrará, não comerás pão, e voltarás por outro caminho, não entrará o teu corpo no sepulcro de seus pais por causa disto. E aconteceu, pois, que depois que tinha comido pão e depois que bebeu água, o profeta que tinha feito voltar lhe abardou um jumento, e indo-se encontrou um leão no caminho e o matou, e o seu corpo ficou estendido no caminho. O leão matou esse profeta jovem, o corpo dele ficou estendido no caminho, não foi devorado, e o jumento que estava junto a ele, o leão também não devorou. E eis que uns homens que passavam viram o corpo que estava jogado no caminho e o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram isto na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que lhe havia feito voltar e tornar do caminho, disse: o que foi rebelde à palavra do Senhor, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou conforme a palavra que o Senhor lhe havia dito. E falou com seus filhos, lhes dizendo: albardai-me um jumento, e eles lhe albardaram. E ele foi e encontrou o seu corpo estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam junto ao corpo. O leão não tinha devorado o corpo, nem prejudicado o jumento. E tomando o profeta velho o corpo do homem de Deus, o colocou sobre o jumento, e o ancião profeta veio à cidade para chorar sobre ele e o sepultar. E pôs o seu corpo em um sepulcro, e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão, ah, irmão meu. E depois que o tinham enterrado, falou com os seus filhos, dizendo: quando eu morrer, me enterrem no sepulcro em que está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos junto aos seus ossos, porque sem dúvida sucederá o que ele disse pela palavra do Senhor contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Li até o versículo 32. Queridos, crises, conflitos, sentimentos que destrói facilmente o ser humano. Um profeta que mente, outro que desobedece, um que quer enganar, outro que parece que quer ser enganado. O que engana parece amar o que é enganado. Sentimentos conflitantes e estranhos. Essa história só nos mostra que essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Ambiguidades, contradições, contrastes, confusões que habitam o coração do ser humano. O profeta jovem, ele quer servir a Deus, tem devoção, ele é aplicado, mas também quer ser reconhecido. Ele quer reconhecimento humano, ele quer recompensa, ele quer ser visto, quer ser aplaudido e quer ser valorizado. Ele não suporta o jugo de ter que estar em oculto, de ser apenas uma pedra valiosa na mão do Senhor, não na mão dos homens. O profeta velho, uma relação de amor e ódio aparente. Ele expõe conflitos, crises vamos colocar, de terceira idade. É muito interessante porque a gente consegue separar aqui as idades e os conflitos que assolam cada uma delas. Ele não se conformava com a situação de Deus ter usado um profeta jovem, sendo ele
o profeta daquela casa, sendo ele ali um profeta. Eu não posso admitir que essa pessoa tão jovem tenha crescido mais do que eu, sentimentos destrutivos no coração humano. Eu não posso admitir que essa pessoa seja melhor do que eu. Ela não pode admitir isso. Ela não é capaz de uma autonegação, ela não é capaz de ser humilde, de ser simples, de amar o próximo, de querer o sucesso e aplaudir o sucesso do outro. Não pode. É o eu em primeiro lugar. E nós extraímos lições inúmeras dessa história estranha. Os momentos mais perigosos da vida são sempre aqueles que vêm depois de grandes conquistas. Pessoas que conseguiram na vida conquistas incríveis, maravilhosas. E logo depois vem situações muito perigosas. Este jovem, depois de ter feito algo que apenas os grandes profetas fizeram, a palavra de Deus dirigida a um rei, a mão do rei secar-se de forma que não poderia voltar, e sobre a palavra daquele jovem, a mão ser restaurada e ser como antes. Não era suficiente. Ele queria ser reconhecido por tudo isso. Mas, todavia, o que vem depois dessa grande vitória são sentimentos que podem destruir o homem. Eu lembro-me, e agora trazendo para a minha vida, alguns momentos que eu vivi, onde eu tive a oportunidade de ser reconhecido pelos homens. Eu me lembro que eu estava em uma sala de seminário. E naquele dia, o FAP, ou o professor, como vocês queiram falar, ele entregou as avaliações de todos os alunos. Se eu não me engano, eram 30 e poucos os alunos. Mas a minha avaliação ele não entregou, eu fiquei quieto. E ele começou a corrigir. Eu me lembro disso como se fosse hoje. As avaliações de todos os alunos, corrigindo no quadro cada questão. E ao final daquela correção, onde ele expôs cada questão e suas respostas, ele virou para aquela classe e disse: eu quero nesse momento virar essa avaliação para vocês, porque ela é de um aluno que aqui está. E todos prestaram atenção, e naquele momento eu falei: é a minha avaliação. E ele falou: eu acabo de corrigir o quadro com uma avaliação de um colega de vocês chamado Peterson. Ele tirou 10, portanto, eu gostaria aqui de fazer menção na frente de todos do nosso colega Peterson. Aquele dia foi um dia terrível para mim, queridos. Vocês podem imaginar isso como alegria, como exaltação, mas eu sabia que seria um dia terrível. Naquele mesmo dia, com uma aula depois, havia então uma capela onde cada aluno tinha cerca de 12 minutos para elaborar uma mensagem com introdução, todo o esqueleto da mensagem, introdução, o meio, a exposição, fechamento, apelo. E eu me lembro, um daqueles facilitadores de aprendizado, ele usava contra os alunos uma expressão: você fez isso, isso, isso. E ele dizia: se tenho, porém, contra ti. E ele começava a dizer em que os nossos colegas haviam errado na exposição daquela mensagem. Todavia, quando eu fui expor a minha mensagem, a Shekinah de Deus invadiu aquela sala com 12 minutos. E na hora que aquele
facilitador, após ter dito para todos os alunos: tenho, porém, contra ti. Quando eu terminei, ele falou: Peterson, tu és um mensageiro da palavra. Eu senti minha miséria, queridos. Esse é o perigo do homem de querer, de uma grande vitória, de uma grande exaltação que vem depois. Olha, eu sou bom, graças a Deus eu sou bom, eu vou longe. Não, eu senti minha miséria. E eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e orei a Deus. Falei: Senhor, que sentimento é esse? Deus mostrava para mim o perigo da exaltação, o perigo do reconhecimento, o perigo da glória, o perigo de se achar melhor do que outros. Eu senti minha miséria. O perigo que vem depois de grandes conquistas. Eu quero fechar essa mensagem. Admirações, invejas, as piores tentações são aquelas que usam a palavra de Deus de maneira manipuladora ou manipulativa. Aquele profeta velho, ele tinha na sua mão autoridade. Ele era reconhecido como profeta. Portanto, era muito fácil para ele dizer: assim diz o Senhor. As pessoas iriam vir, porque ele já tinha autoridade, ele já tinha o reconhecimento, ele já tinha o reconhecimento. Então, para ele dizer: um anjo me disse, era fácil. As pessoas iriam ouvi-lo, porque ele tinha autoridade. Ele era reconhecido, as pessoas iam dizer que é verdade, ele está dizendo. Mas, na verdade, nós estamos cheios dessas pessoas, déspotas, que manipulam a palavra de Deus, dizendo: assim diz o Senhor, quando, na verdade, o Senhor não disse nada. Essa história é cercada por muitas lições que extraímos para nossas vidas. Sentimentos, crises, dores, emoções que podem destruir facilmente qualquer ser humano e em qualquer idade. A ambiguidade do ser, ela é facilmente exposta depois de grandes vitórias, grandes conquistas. Nós extraímos nessas mensagens muitas lições, mas elas não ficam aqui. Leia o texto e aplique isso a você. Não olhe terceiros. Fale: em que eu posso aplicar a mim mesmo? Em que eu posso me policiar? Ou em que posso ver o que eu estou errando? Ou criar em mim uma armadura de Deus. E quando esses sentimentos atacarem minha mente, meu coração, aí sim, eu direi: afasta de mim, Satanás. Que Deus vos abençoe, queridos. Talvez eu crie uma série da história de Jeroboão, da história de Roboão. Tem muitas coisas aqui que nós podemos aprender e extrair lições para nossas vidas. E eu quero dizer aqui uma coisa: Deus pode ter te escolhido, com certeza Ele escolheu, mas na verdade Deus conhece os perigos da vida. Talvez Ele não queira que você esteja em cima, projetado, sendo visto, porque Ele conhece o seu ser, as inclinações de sua alma, da composição do qual você é feito. Então, Ele sabe que é melhor que você esteja escondidinho aí, no cantinho que Ele te separou. Shalom.